O desconforto gastrointestinal pode ser um alerta à saúde. Refluxo, cólicas, alergia alimentar são alguns tipos de doenças gastrointestinais. Mas quando falamos em crianças, devemos ter cuidados e orientações. Hoje o Papo Médico é sobre doenças gastrointestinais infantis. Para falar com a gente sobre doenças gastrointestinais infantis, recebemos o Dr. Bruno Bento. Graduado em Medicina pela UFG em 2004, residência em Pediatria pela UFG em 2008, formação em Gastropediatria pela UFG em 2010 e médico cooperado da Unimed Anápolis desde 2008. Dr. Bruno Bento, bem-vindo ao Papo Médico. Obrigado pelo convite, será um prazer. Vamos começar então perguntando quais são as doenças gastrointestinais infantis mais comuns? As mais comuns, disparada mais comum é o que vulgarmente a população em geral chama de virose, que seria a gastroenterite, que seria a inflamação do trato gastrointestinal como um todo causado por alguns vírus. Existem algumas dezenas de vírus. Antigamente o mais famoso era o rotavírus, graças a Deus hoje em dia as crianças estão sendo vacinadas, que era um quadro mais intenso, com desidratação. Tem também as doenças do refluxo, alergias alimentares, obstipação intestinal, dores abdominais crônicas, que às vezes a gente não descobre muito a causa, mas é uma queixa frequente no consultório de gastropediatria também. São as mais comuns, são essas aí. E para esclarecer para o nosso público, quando a gente fala de doenças gastrointestinais, a gente está falando de quais partes do corpo? Essa a parte que abrange desde a boca até o fim do trato gastrointestinal, até o ânus, Então, passa desde a boca, as doenças que podem acometer a boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, Então, essas doenças que o pessoal normalmente relaciona com o trato gastrointestinal quando a criança está vomitando, ou com diarreia, ou com dor abdominal, na maioria das vezes ela abrange essa área da pediatria, que é a gastropediatria. E como que é feito o diagnóstico de uma doença gastrointestinal? Em criança muito jovem, a gente chama de lactente, que é a criança abaixo de 2 anos de idade, a gente tem poucos exames que possam nos ajudar. Exames de sangue, ou endoscopia, colonoscopia, são exames, endoscopia e colonoscopia, muito invasivos, e os exames de sangue acabam nos ajudando, mas muitas vezes a gente acaba fazendo o diagnóstico com um diagnóstico clínico mesmo, avaliação dos sintomas, evolução com as condutas alimentares que a gente propõe, a gente chega ao diagnóstico muitas vezes sem necessidade de exames nesses casos de crianças muito jovens. Crianças maiores aí, acima de 2 anos, principalmente pré-adolescentes, a gente já tem uma gama maior de exames complementares que podem nos ajudar, sim. E qual é a causa dessas doenças gastrointestinais infantis? Qual que é a mais frequente? São vírus, vírus intestinais. O rotavírus e da família do rotavírus são os mais frequentes, Quando a gente passa a pensar, por exemplo, em doença do refluxo, ela é uma doença causada muito pela anatomia do trato gastrointestinal do bebê, que favorece muito a regurgitação, E tem muito também frequente no consultório a alergia alimentar, que disparada é a alergia à proteína do leite. A criança tem uma reação alérgica à proteína do leite, desses leites comuns que a gente acha em pó, A criança, quando não consegue mamar no peito por diversas causas específicas, ela chega a usar uma fórmula, uma mamadeira com leite artificial, muito precocemente na vida dela, ela desenvolve uma alergia àquela proteína daquele leite específico, Em resumo, assim, seriam as causas principais de cada uma dessas doenças que a gente vê muito aí na nossa prática. Como o senhor citou os bebês, uma situação que incomoda muito, os pais e os bebês são as cólicas nos primeiros meses de vida, Ainda há muitas dúvidas sobre isso. O que causa, como cuidar, como evitar, o que fazer, doutor? É um desafio para todos, para o pediatra em geral, principalmente para a família, Que a família fica muito preocupada com aquele quadro que às vezes é duradouro, Dura 3 meses de vida ou até mais. A etiologia, para você ter uma ideia, no último congresso de gastropediatria, boa parte dele foi destinada ao estudo da cólica do lactente.
porque estão tentando entender melhor como a etiologia desse desconforto que o bebê sente tanto, que chora, distende o abdômen, tem muitos gases, a família preocupa porque a criança não descansa, né? Em resumo, é uma imaturidade do sistema gastrointestinal do bebê. E aí a gente pode dar uma ênfase numa situação. Se amamenta com leite materno, não tem cólica. Se é fórmula, tem cólica. E isso é independente. Como o senhor falou, que é o desenvolvimento, o amadurecimento, né, do intestino do bebê. Sim, isso. Como a causa principal é o intestino do bebê ser muito imaturo, isso independe de estar mamando peito, mamando fórmula, né? Normalmente no peito há uma diminuição desses sintomas, porque muita criança está em casa sofrendo com cólica e a família achando que é cólica, às vezes até o pediatra achando que é cólica no começo, mas já é uma alergia alimentar se instalando, porque o bebê está usando um leite artificial, porque precisou usar, a mãe não conseguiu amamentar, ou outra causa, né? E aí chega às vezes no consultório já depois de algum tempo de sofrimento da família, do bebê, né? Então a gente vê com uma maior frequência esse sofrimento no bebê que usa fórmula, mas muito porque já não é só cólica, muito porque já é uma complicação do uso da fórmula de uma maneira precoce. Por isso que a gente estava comentando que algumas coisas não mudam, né? Depois que constatou, voltou as pesquisas para entender melhor a importância do leite materno, a partir da década de 80, já se voltou com uma propaganda muito forte da necessidade do bebê mamar somente o leite materno até os 6 meses de idade e complementarmente pelo menos até 2 anos de idade. Nós temos a participação do público do Papo Médico que deixou as suas dúvidas nas nossas caixinhas de perguntas, e uma dúvida que está dentro desse assunto que a gente está falando agora é a questão da amamentação da mãe, né? O quanto a alimentação da mãe influencia nas reações do bebê? Existem alguns mitos, né? Não há comprovação de que, por exemplo, alimentos que causam gases na mãe evoluam para gases no bebê quando a mãe está amamentando. Frutas cítricas, por exemplo, suco de limão. Café, refrigerante. Agora, aí você tocou num ponto que já tem comprovação. Os estimulantes, eles podem evoluir com um estímulo também na criança, causando agitação, que confunde com a cólica. Então, a mãe que toma muito café, essa cafeína acaba passando para o bebê no leite. Tem mães que precocemente já querem ir para a academia e às vezes tomam shakes que tem estimulantes, chá verde, chá preto, e isso acaba evoluindo para uma agitação maior do bebê. E sim, isso tem interferência e acontece de algumas proteínas alimentares, dentre elas a proteína do leite, principalmente, que a mãe ingere, passa para o leite materno, causa alergia à proteína do leite no bebê, sendo que o bebê ainda não mamou nenhum outro leite, só o materno. Mas a proteína do leite que a mãe ingere tem esse poder, mas isso já tem que ser diagnosticado, acompanhado. A gente nunca orienta para a mãe que está no começo da amamentação, acabou de sair da maternidade, restringir o leite materno, o leite de vaca da alimentação dela. Tem que ser um diagnóstico depois que a gente faz com o tempo, de sintomas que a criança não melhora, principalmente de cólica. Aí a gente faz essa suspeita, através dessa suspeita a gente pode pedir para a mãe retirar isso, o leite da alimentação. Outra pergunta que a gente recebeu aqui, o senhor já falou para a gente um pouco sobre refluxo, mas a dúvida que surgiu é: qual a diferença do refluxo fisiológico e a doença do refluxo? A anatomia do bebê favorece ele regurgitar. O estômago e o esôfago, ele não segura tanto o leite, né, quando ele chega no estômago e acaba voltando muito. Então eu costumo falar que até 1 ano de idade a gente não trata vômito de bebê, a gente trata a complicação do vômito. O bebê que vomita está rindo, está ganhando peso bem. Então, esse vômito não precisa ser tratado. É a regurgitação fisiológica, você me perguntou. Seria como se fosse um excesso, um extra do que ele alimentou. Isso, tem aqueles bebês gulosos, né, que já mataram a fome, mesmo assim quer mamar demais. Acaba vomitando, porque extrapola a capacidade gástrica, né? Mas o vômito que tem complicação, esse merece um cuidado, né? Criança que vomita e chora muito, sugerindo que está tendo uma queimação. Criança que vomita e não ganha peso. Criança que tem recusa da mamada, né? Essas complicações
que a criança apresenta associado aos vômitos, elas têm que ter uma atenção maior. Aí a gente já poderia investigar e pensar na doença do refluxo, que é o que você me perguntou, né? Essas doenças não são hereditárias, não tem nada a ver com genética. A alergia, sim. A alergia alimentar, ela tem uma hereditariedade. E é engraçado porque essa hereditariedade, por exemplo, se você tem uma alergia de pele, uma alergia respiratória, o seu filho tem uma chance maior de ter alergia à alimentação, a algum tipo de alimento, mesmo que você não tenha alergia a algum tipo de alimento, do que uma criança que o pai ou a mãe não tem nenhum tipo de alergia. A alergia, ela tem hereditariedade, sim. Se aconteceu casos alérgicos na família, principalmente de primeiro grau, né? Pai, mãe e irmão, aquele bebê tem que ter um cuidado maior. Então, é comum essa dúvida. E a melhor forma de prevenção é a amamentação. Tem como prevenir essas doenças gastrointestinais? Assim, a prevenção melhor é o aleitamento materno. Existe, assim, a prevenção, né? Tanto de diarreia aguda, o bebê que não mama no peito tem muito mais chance de ter gastroenterite, diarreia aguda, que é o vulgarmente virose, né? O bebê que mama no peito até 2 anos de idade, é difícil você ver ele frequentando pronto-socorro por quadros intestinais e por outros quadros respiratórios, gripes, resfriados, né? Então, a melhor forma de proteção disparada é o aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade e continuado pelo menos até 2 anos de idade, né? Doutor, como a gente pode identificar se a criança tem alergia alimentar e em quais idades, quais as fases? Isso é uma pergunta complexa, né? Existem congressos de alergia alimentar para a gente entender o quão complexa é essa doença, essa entidade, essa gama de sintomas que a criança pode apresentar. Em resumo, no lactente, que é a criança abaixo de 2 anos de idade, a alergia alimentar, ela normalmente se manifesta no trato gastrointestinal, com diarreia, vômitos, mas também pode se manifestar com manchas na pele e às vezes até quadros respiratórios. A criança que tosse muito, tem bronquite, asma, às vezes é o contato com a proteína do leite que desenvolve aquilo. Em crianças maiores, a partir de 2 anos de idade, normalmente a alergia a algum tipo de alimento, ela se manifesta com lesões de pele, coceira na boca, né? Às vezes tosse e evoluindo para casos graves, né? Que a gente chama de anafilaxia, até com falta de ar, com necessidade urgente de procurar o pronto-socorro para fazer um tratamento urgente, né? E outra dúvida que a gente teve do público do Papo Médico que mandou a mensagem para a gente nas redes sociais foi: qual a diferença de alergia alimentar para intolerância alimentar? A alergia alimentar do bebê, aquele bebê que tem alergia à proteína do leite, que tem que usar leite especial nos primeiros meses de vida, ela, mais de 90% dos casos melhoram até 2 anos de idade. 80% até 1 ano de idade e os outros melhoram até 2 anos de idade. Então é doença curável. O tratamento não tem medicamento porque cura, é dieta. Excluir a proteína, com o tempo ele vai melhorar. E aí o tempo é variável. Tem criança que com 6 meses melhora, tem criança que com 1 ano melhora. Na intolerância à lactose, é algo que normalmente se manifesta em crianças maiores, 4, 5 anos, e normalmente dura a vida inteira. Na intolerância à lactose. Também não tem medicamento para curar. Existem hoje enzimas, né? Enzimas que quem tem problema com a lactose é por falta de uma enzima. E hoje em dia tem enzima para vender. A criança às vezes se tem intolerância à lactose, vai numa festinha, quer comer doce, quer comer um bolo que tem muita lactose, ela pode tomar a enzima, que é um comprimidinho, às vezes em forma de sachê, e ir para a festinha e aproveitar e não vai passar mal se tomar da forma correta, entendeu? Então, a intolerância à lactose tem algum medicamento que pode ajudar. Doutor, existem complicações graves associadas às doenças gastrointestinais infantis? Sim, existem algumas complicações que a gente vê acontecer em algumas crianças. A mais comum de todas é a desidratação grave na diarreia aguda, que a criança pode chegar no hospital já de uma forma tão desidratada, com perda de volume tão grande, vômito e diarreia, e às vezes tem que ir para a UTI para fazer uma estabilização maior, né? E essa é uma complicação aguda, né? Uma complicação crônica que às vezes acontece com doenças inflamatórias intestinais ou com refluxo não cuidado, que
demora a ser feito o diagnóstico, ele predispõe a algumas situações malignas, tumores. Isso pode acontecer, mas é raro, mas pode acontecer, né? Casos crônicos de doença inflamatória intestinal, de refluxo, que não foi bem acompanhado, né? O paciente não conseguiu perceber aquilo e procurar o atendimento corretamente, evoluem para situações, em alguns casos, malignas, com complicações graves. Este é o nosso Papo Médico de hoje. Agradecemos aqui o Dr. Bruno por sua participação. Eu que agradeço o convite, espero ter esclarecido algumas dúvidas. O Papo Médico está em todas as redes sociais da Unimed Anápolis. A cada mês, temos um tema sobre saúde para bater um papo com os médicos especialistas no assunto. Você também pode participar enviando suas sugestões e dúvidas pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo Papo Médico!